A paz de Jesus, é um prazer estarmos de volta com mais uma porção da Palavra de Deus e hoje para falar de um assunto muito oportuno, muito impactante, né, para as nossas vidas, que é como não perder a esperança. E o texto que nós vamos analisar é um texto que está em Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 em diante, o texto que diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. A história dessa mulher é uma história muito triste, porque com esta enfermidade, que era o fluxo de sangue, era uma hemorragia que não parava, ou seja, o ciclo menstrual dela não tinha fim. E nós, analisando a palavra de Deus no livro de Levítico, vamos encontrar uma lei em Levítico que diz que a mulher, no período do ciclo menstrual, ela se tornava impura, então ela não podia tocar no seu marido, não podia tocar nas pessoas quem ela amava, não podia tocar nas coisas, porque o lugar que ela se sentava ou tocava se tornava impuro. E aí nós compreendemos com isso que essa mulher estava tendo uma vida solitária, uma vida sem se sociabilizar, uma vida sem afeto, porque ela não podia abraçar as pessoas a quem ela amava, uma vida sem relação sexual com o seu marido, uma vida sem poder abraçar um filho, uma filha, uma vida sem poder se assentar num banco de casa, numa cadeira, e se alimentar junto com os seus familiares, uma vida sem uma relação mais íntima com as pessoas a quem ela amava, amigos, amigas, com quem pudesse conversar, estar perto. E era uma pessoa que estava vivendo uma solidão muito grande, um isolamento espiritual, emocional, social, sentimental. E dá para imaginarmos o porquê a Bíblia diz que essa mulher gastou tantos esforços para mudar a situação da sua vida. Na verdade, ela não tinha vida. Ela apenas existia, mas não tinha vida. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre essa situação. Compreendemos que é muito comum encontrarmos em nossos dias pessoas que já perderam a esperança, pessoas que já lutaram, já tentaram resolver os seus problemas através das suas próprias forças e condições, pessoas que tentaram buscar em profissionais, em alternativas, até de fé, em vários lugares, em vários pontos, a solução para os seus problemas ou para um problema difícil que já se tornou um problema crônico, e aí não tem conseguido, não tem tido sucesso diante disso, e estão perdendo a esperança, estão perdendo a vontade de viver, estão perdendo o ânimo, estão perdendo o desejo pela existência. Mas o texto vai trazer uma palavra de esperança, e é por isso que ele vem para nós em forma de uma pergunta, o tema deste momento: como não perder a esperança? Como que, diante de tantas situações adversas, podemos manter a esperança, ainda de que algo melhor pode acontecer, de que uma situação que vivemos pode mudar, que podemos experimentar algo diferente do que temos experimentado fatalmente até hoje, envolvidos por este quadro tão difícil, como ao exemplo desta mulher. E ela vai nos dar várias lições bíblicas aqui. O Espírito Santo foi muito generoso para conosco, retratando a história desta mulher na Bíblia, como exemplo de como manter a esperança, como não perder a esperança depois de viver um quadro de adversidade. E a primeira coisa que nós aprendemos com esta mulher está no versículo 25, quando aprendemos que ela não permitiu que uma situação determinasse toda a direção da sua vida.
Ou seja, essa mulher, ela conseguiu compreender a sua vida, ela conseguiu enxergar a sua vida, apesar de uma situação central que ela estava vivendo. É lógico, como nós já colocamos aqui, que essa enfermidade que ela vivia estava dominando várias áreas da vida dela, né? Estava atingindo, né, a vida dela em vários sentidos, mas mesmo assim a capacidade que essa mulher desenvolveu, eu acredito na capacidade espiritual e emocional vinda do Espírito Santo, a capacidade que essa mulher desenvolveu não permitiu que a situação que ela estava vivendo determinasse toda a direção da sua vida. Vamos ler o versículo 25. O que ele diz? Assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos não são 12 horas ou 12 dias. 12 anos é um período longo. Imagina uma pessoa sofrendo uma situação que estava bombardeando as suas emoções, bombardeando as suas relações, bombardeando a sua fé durante 12 anos. Naturalmente, né, podemos considerar que era uma pessoa muito sofrida, era uma pessoa já sem esperança, mas não é isso que o texto nos mostra, né? Essa mulher, ela vai nos ensinar que uma situação, ela pode direcionar a sua vida, mas ela não pode determinar a sua vida, porque o que determina a sua vida não são as situações, o que determina a minha vida não são as situações. Esse texto, essa experiência, a experiência dessa mulher vai nos mostrar que o que determina a minha vida deve ser a fé que eu tenho em Jesus Cristo. E a experiência dela nos ensina algo impressionante, que mesmo vivendo um quadro crônico durante 12 anos, é possível, ouça isso, mesmo que você esteja enfrentando ou vivendo uma situação que tem se arrastado por 12 anos ou mais ou menos, é possível, segundo a palavra de Deus, manter a esperança de que algo diferente possa acontecer. Quando a fé dirige o seu coração e o meu coração, o momento pode chegar, a oportunidade pode chegar, você pode ouvir que Jesus Cristo está se aproximando de você, eu posso ouvir que Jesus está se aproximando de mim e que o meu tempo, a minha oportunidade está chegando. Eu não posso perder a esperança, porque a qualquer momento Jesus pode estar se aproximando de mim e aí eu vou poder experimentar dele aquilo que eu tenho esperado durante tanto tempo. Essa mulher nos ensina isso. A segunda coisa que essa mulher nos ensina é que ela não permitiu que as frustrações, guarde bem isso, ela não permitiu que as frustrações dominassem o seu coração. É muito comum quando uma pessoa passa por uma decepção, né, ela cair no esfriamento, ela deixar de acreditar, ela se afastar, ela desistir, porque a frustração, ela bombardeia as nossas emoções. Então, quando nós canalizamos esperança, esforços, nos dedicamos tanto a uma coisa para mudar uma situação, às vezes é dentro do nosso relacionamento conjugal, você já tenha lutado por isso, às vezes com respeito ao seu filho, à sua filha, você vem lutando durante tanto tempo, canalizando esforços, gastando dinheiro, fazendo tudo que você acha, né, que podia fazer e pode fazer, e de repente, depois de um tempo, você percebe que nada mudou. A frustração, ela vem como se fosse uma bomba e ela destrói completamente toda a esperança que nós temos. Mas parece que essa mulher, pela fé, ela conseguiu blindar o seu coração, ela conseguiu blindar as suas emoções. E o texto, no versículo 26, diz que ela tinha todas as razões para ficar frustrada e decepcionada, porque diz assim: e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Gostaria que você observasse comigo alguns pontos dentro desse texto aqui. Diz aqui: e muito padecera, ou seja, muito tempo. Essa mulher tinha um tempo contra ela, era muito tempo sofrendo uma situação. E o tempo, quando ele não é bem aproveitado, quando nós não encontramos resposta no tempo, a palavra de Deus até fala isso, que a esperança que tarda adoece o coração.
Então, o tempo passando, o tempo se passando e a solução não vindo para a vida dela, já deveria ter sido suficiente para ela se tornar frustrada. A outra situação que o texto detalha aqui é que ela há muito padecera a mão de vários médicos, ou seja, ela já havia buscado muitas alternativas, ela já havia buscado muitas soluções. Eu acredito que essa mulher buscou os melhores profissionais que ela podia encontrar no momento que ela estava vivendo. E o melhor profissional não conseguiu resolver o seu problema. Era outro motivo, né, real, concreto, que poderia ter levado esta mulher da Bíblia aqui a perder a esperança, e ela não perdeu. Mesmo tendo tido encontro com vários profissionais que não puderam solucionar o seu problema, essa mulher não perdeu a esperança. A outra situação que poderia ter minado a esperança dela é que ela gastou, diz aqui, tendo despendido tudo quanto possuía. Ela gastou tudo que ela possuía. Ela pegou todos os seus recursos e aplicou na tentativa de solucionar o seu problema. E aí você sabe que é você chegar um momento da sua vida que você está tentando solucionar um problema e você olhar para a sua conta bancária, olhar para os seus cofres, para a sua economia e não ter mais nada, porque você gastou tudo, canalizou todos os seus esforços financeiros, emocionais, expectativas em soluções que não chegaram. Você sabe o que é isso? É lógico que, humanamente falando, vai gerar uma frustração muito grande. E como se não bastasse, o texto continua a falar assim, sem contudo nada aproveitar. É como se ela tivesse investido tudo que ela tinha em nada. As esperanças, a confiança, a realidade financeira, nada. E ainda, para completar o quadro, diz aqui, pelo contrário, ainda pior. Quanto mais ela gastava, quanto mais ela buscava ajuda profissional, pior ela ficava. Naturalmente, essa mulher tinha todos os motivos para se sentir frustrada, para se sentir desanimada, para perder a esperança. Mas ela nos dá uma lição tremenda, ela nos ensina algo maravilhoso. É lindo como o Espírito Santo usa o exemplo dessa mulher para ministrar ao seu coração e ao meu coração uma esperança que não se submete às frustrações, que não deixa que as frustrações dominem e direcione aquilo que ainda existe de expectativa dentro de nós, de que em Jesus essa situação pode mudar, esse quadro pode mudar. Eu não sei se é o seu casamento, eu não sei se é o seu relacionamento com a sua família, com os seus filhos, eu não sei se é o seu relacionamento com você mesmo, se você vive alguma situação crônica já, interna, que não tem tido solução. Eu não sei quantos profissionais você já procurou, mas uma coisa eu posso dizer, se concentre em Jesus Cristo e não permita que seus esforços, não permita que tudo que você tenha feito até hoje seja suficiente para frustrar você, para tirar o seu ânimo, para tirar a sua confiança, porque Jesus está presente na sua vida, Ele tem interesse em restaurar a sua vida, Ele tem interesse em solucionar o seu problema. E aí, a outra coisa que nós aprendemos com esta mulher, uma atitude maravilhosa que ela tem, é que ela colocou a sua esperança no lugar certo. Talvez você diga assim, mas pastor Djalma, ela gastou tudo que ela tinha, ela buscou alternativas em médicos, ela fez errado? Não, essa mulher ela não errou. Enquanto ela pôde, enquanto ela tentou pelas próprias forças buscar soluções naquilo que estava mais próximo dela, daquilo que estava ao alcance dela, ela fez, e não existe nada de errado nisso. Nós, se podemos buscar bons profissionais para tentar solucionar alguns problemas que temos, devemos buscar. Não existe nada errado, né, com isso. Ela não errou fazendo assim. Ela tentou. E aí ela descobriu que nada, né, do que ela buscou foi suficiente para resolver os seus problemas. Ela errou? Não, ela não errou.
Quando chegou o limite, quando ela percebeu que já havia esgotado os seus limites, uma coisa fantástica foi que ela não perdeu, né, aquilo que poderia acontecer. Ela não perdeu o que estava à frente. Ela não começou a olhar para trás e a lamentar pela vida. Ela não começou a questionar, ela não começou a pedir a Deus para morrer porque ela não tinha mais nada, porque os médicos, né, que existiam não foram suficientes para curar a sua enfermidade. O que essa mulher fez foi parar e aí se concentrar em algo que fosse maior do que tudo que ela já havia buscado. E é muito interessante que ela, de forma alguma, né, perdeu o foco. De forma alguma, ela perdeu a visão da esperança de que algo pudesse acontecer. E aí, quando acontecesse, ela precisava estar preparada para este momento. Ela foi se preparando internamente, ela foi se reconstruindo internamente à medida que ela tinha uma decepção, à medida que ela passava por um momento difícil, à medida que ela queria um abraço, não podia abraçar ninguém, à medida que ela buscava uma solução para o seu problema e encontrava o não, à medida que as pessoas diziam assim, olha, se afasta porque você é impura. Essa mulher se colocava na solidão dela, na presença de Deus, e ela buscava na presença de Deus uma alternativa, ela buscava na presença de Deus uma palavra que pudesse alimentar o seu coração, que pudesse trazer de volta a esperança e a possibilidade de ter uma vida plena. E ela vai nos ensinar que para que isso aconteça, eu preciso manter o meu olhar no lugar certo, na solução certa. E em último lugar, essa mulher nutriu o coração com uma esperança fundamentada na fé. Uma esperança fundamentada na fé. Olha o versículo 26 e versículo 27. E muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Mas olha que interessante, olha que confiança existia no coração dessa mulher. No versículo 28, ela fala assim, porque essa mulher dizia, ela pensava com ela mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Conforme nós vamos lendo esse texto à frente, nós percebemos que quando ela toca em Jesus Cristo, ele questiona, opa, quem me tocou? Eu senti que alguém me tocou. Os discípulos se aproximam dele e falam assim, Senhor, a multidão te oprime, a multidão te toca, todo mundo quer esbarrar a mão no Senhor, todo mundo quer tocar no Senhor, estão fazendo isso. Como o Senhor está dizendo, alguém me tocou? Jesus fala assim, alguém me tocou de forma diferente. Porque quando essa pessoa me tocou, eu senti que ela extraiu de mim algo diferente. As outras pessoas estão me tocando porque estão me vendo aqui e aí é importante para elas manter esse contato, é importante para elas dizer, eu estou aqui com você, é importante para elas dizer assim, olha Jesus, me veja, é importante para elas se sentir importante comigo aqui, mas esta pessoa que me tocou, ela me tocou motivada por algo diferente. Eu senti que o motivo que levou essa pessoa a me tocar não foram esses motivos comuns, foi algo diferente. Jesus está dizendo, havia esperança na pessoa que me tocou, havia fé na pessoa que me tocou, havia convicção na pessoa que me tocou, havia algo diferente na pessoa que me tocou, porque ela conseguiu extrair de mim, ela conseguiu retirar de mim aquilo que era essencial em mim, ela conseguiu tirar a virtude de mim. Essa pessoa me tocou de forma diferente, e esta mulher tocou Jesus de forma diferente, falou assim, quem me tocou? E ela falou, fui eu, Senhor. Ela se abre diante dele, ela abre o seu coração diante dele. Feliz, é claro, porque o milagre havia acontecido com ela. Mas o texto diz que ela, tendo ouvido a fama de Jesus, ela foi nutrindo o coração,
Ela foi alimentando o seu coração com a esperança, assim, o dia que eu ver esse homem, o dia que eu tiver a oportunidade de me encontrar com ele, eu vou me lançar aos pés dele. O dia que eu tiver a oportunidade de falar para ele o que eu estou sentindo, o dia que eu tiver a oportunidade de me abrir perante ele, eu vou fazer isso. E ela faz com tanta humildade, com tanta simplicidade. Ela fala assim: apenas se eu tocar nele, apenas se eu esbarrar nele, eu tenho certeza que eu serei curada. E o versículo 28 retrata isso, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E a minha pergunta, ou várias perguntas que eu faço dentro desse contexto, encerrando aqui a nossa palavra, a nossa breve reflexão, é o que ela via. Essa mulher via muitas coisas. Durante todo esse período de enfermidade dela, de canalizar esforços, de viver decepções, ela via muitas coisas. Ela via a forma que as pessoas viravam as costas para ela. Ela via a forma que as pessoas tratavam ela, mas ela não permitiu que o que ela via dominasse o seu coração. O que ela ouvia? Com certeza muitas coisas. Com certeza, quando ela passava, as pessoas diziam assim: olha, aquela mulher é uma mulher doente, é uma mulher impura, é uma mulher suja, olha, não se aproxima dela não. Ela ouvia, quando chegava num lugar, as pessoas diziam assim: olha, sai daqui, você não pode ficar aqui. Ela ouvia muitas coisas, ouvia coisas ruins a respeito dela e ouvia coisas boas das quais ela não podia fazer parte, como por exemplo: olha, vai ter uma festa em tal lugar e você não pode ir. Olha, vai ter um culto em tal lugar e você não pode ir. Olha, as pessoas vão se juntar em tal lugar para fazer uma festa, para se confraternizarem, mas você não pode ir. O que ela ouvia muitas coisas, coisas ruins e coisas boas, que poderiam, de acordo com a percepção dela, levá-la a viver frustrada, triste e desanimada. Mas ela não permitiu que o que ela ouvia determinasse a sua fé e a sua confiança em Jesus Cristo. E em que ela prestava atenção? Em muitas coisas, mas nada chamava tanto a atenção dela do que a possibilidade de um dia ter uma cura para a sua enfermidade. Ela via muitas coisas, mas não se concentrava naquilo que não era importante. Ela se concentrava naquilo que podia encher o coração dela de esperança. Isso tenho certeza, porque a palavra de Deus nos mostra isso. Em que ela pensava? Muitas coisas, acredito. Não estava lá com ela, nunca tive oportunidade de ouvi-la, mas eu acredito que aquela mulher pensava em muitas coisas. Pensava em várias coisas, mas um pensamento que era dominante dentro dela, era o pensamento que nutria o coração dela de esperança. Se um dia eu encontrar Jesus. Eu acredito que essa mulher vivia pensando nisso. Como seria esse encontro? Onde eu encontraria? Esse pensamento dominava o coração dela. Esse pensamento dominava as emoções dela. Em que ela pensava? E o que ela sentia? Muitas coisas. Ela sentia muitas coisas. É claro que em alguns momentos ela se sentia muito triste. Em alguns momentos ela quase era dominada pela decepção, pela frustração. Em alguns momentos ela se sentia solitária, mas não era o sentimento predominante nela. O sentimento predominante no coração desta mulher, a mulher que tinha um fluxo de sangue. O pensamento predominante dela, o sentimento predominante desta mulher era esperança. A esperança dominava o coração dela. A esperança de um dia encontrar Jesus, encontrar resposta para o seu problema, dominava o coração desta mulher. E eu acredito que todas as respostas para as perguntas que nós fizemos aqui, nós encontramos quando analisamos de uma forma comportamental a vida desta mulher. Essa mulher viu, se concentrou no que ela precisava se concentrar, ela não perdeu tempo vendo aquilo que ela não precisava ver, ela não perdeu tempo ouvindo coisas que ela não precisava ouvir, ela não prestou atenção em coisas que ela não precisava prestar atenção, ela não alimentou sua mente, seu coração com pensamentos que ela não precisava pensar,
e ela não guardou os sentimentos dentro dela que ela não precisava guardar. A resposta para todas as perguntas que nós fizemos aqui foram respostas positivas. Essa mulher se encheu de esperança durante todo o tempo da sua via crucis, durante todo o tempo que ela passou enfrentando o seu problema, o que para muitas pessoas seria mais do que suficiente: se decepcionar, se frustrar, se perder a esperança. Esta mulher, chamada a mulher que tinha um fluxo de sangue, nos ensina que nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos deixar de ter a esperança, porque Jesus, em determinado momento, Ele vai passar. Ele vai se aproximar de nós. E aí, precisamos estar com o nosso coração cheio de esperança, de fé e confiança para tocarmos nele. E quando você tocar em Jesus com essa esperança, com essa fé, com essa confiança, a palavra do Senhor, pela ação do Espírito Santo, está dizendo para você e para mim neste momento: quando nós tocarmos em Jesus, virtudes sairão dele e alcançarão as nossas vidas. E aí seremos transformados de uma forma completa, tremenda e poderosa. Não perca a esperança. Jamais perca a esperança. Diga para a sua alma: Jesus é a minha esperança. Jesus é a nossa esperança. Que o Senhor nos abençoe.